Quer dizer, a esquerda é a inversão dos valores. A esquerda é o demônio. A esquerda é a punição dos inocentes e a libertação dos maus. É isso que vocês são. E realmente, né, Cogos, a gente tem que pensar no segundo plano, né? Muitas vezes a gente fica pensando só no Brasil. Antes eu era meio assim, meio cético de dolarizar muito o patrimônio, né? Eu falava, não tem necessidade e tal. Hoje, eu vejo que cada vez mais você tem que dolarizar o patrimônio, porque o seu dinheiro pode acontecer. Como a Argentina um tempo atrás era 6 para 1. Depois passou de 1.000 para $1, né, que eu falo. Então é importante a pessoa sempre pensar aí em ter. Não ficar preso, gente. Você nasceu no Brasil, mas você não precisa morrer aqui. E É, o seu caminho pode ser diferente. é aquela coisa, você prefere uma casa de 2 milhões numa zona de terremotos, furacões e incêndios? Ou você prefere uma casa de 1.800.000 numa zona segura? Uma zona segura, né? Exato. O seu capital é isso. Você prefere colocar o seu capital, mesmo que você tenha que pagar algumas taxas, num lugar de estabilidade jurídica, política e macroeconômica? Ou não? Com certeza. Por isso que o pessoal gosta de investir. Então, tá cada vez mais, né? Teve saída massiva de dólar, o Cogos. Isso mostra o que do nosso governo? Bom, isso mostra que a irresponsabilidade fiscal e administrativa da petralhada alimenta a desvalorização do câmbio. Então, a inflação é definida como expansão monetária sem lastro, ponto final. Qualquer um que te falar outra definição de inflação é um falso economista. Agora, uma coisa é a inflação, a outra coisa são os efeitos da inflação, que inclui a carestia. E aí a carestia tem várias explicações, que não é só a inflação, não é só a expansão da oferta monetária sem lastro, mas inclui a incerteza de regime, que gera menos investimento, menos formação de capital, a tendência das pessoas de gastar mais com medo de perder o valor da moeda. Então a Sim. inflação alimenta a carestia por várias vias. Essa é uma delas. E a outra é a via da desvalorização cambial, porque as pessoas simplesmente tiram os dólares daqui e o real vai ficando uma moeda cada vez menos demandada. E isso é triste pra nossa sociedade, né? É triste, porque a maioria das pessoas não tem conhecimento ou recursos para dolarizar o patrimônio. A maioria, a dona Alzira, que vai comprar chuchu na feira, não tem como fazer isso. E a saúde da economia está em o quanto a dona Alzira, que compra chuchu na feira, consegue proteger o seu patrimônio. O investidor sabido, que acompanha o seu canal, que acompanha os gurus financeiros, esse vai se safar de alguma forma. Ele O- consegue, né, se mas o livrar. problema é que quando entra um governo socialista, e socialistas são todos vagabundos e ladrões, quem sofre é a dona Alzira. E uma coisa que eu falei com Augusto pra todo mundo, eu falei, meu, aproveita agora pra você dolarizar agora. O dólar deu uma quedinha, né? Deu uma quedinha, assim que R$ 6 deu uma queda, né? Nossa, Meu agora tá Deus. é o melhor momento, mas há pouco tempo atrás estava 5 e pouco. Então você vê que, meu, esse governo aqui, se você for analisar de 2025, eu não consigo ver melhora. E eu acho que ele vai continuar gastando mais, ele vai desvalorizar mais a moeda. Deu uma segurada agora por conta, acho que, da balança comercial, tem muita coisa acontecendo nesse primeiro trimestre, mas eu acredito que vai ser bem complicado de 2000 até 2026. Qual que é a sua visão do dólar? Essa mini quedinha do dólar, que chega a ser tragicômico chamar isso de quedinha, né? É, Porque para todos os efeitos está quase 6. Primeiro, a balança comercial não é uma boa métrica. Ela realmente causa essa pequena queda no dólar, mas isso significa não necessariamente que o Brasil está enriquecendo. sim. Significa que, de alguma forma, a alta muito grande do dólar impediu que os empresários importassem capital. Quer dizer, não teve formação de capital. Daqui a pouco a produtividade cai e a taxa de câmbio muda de novo, para refletir o fato de que a cesta de bens que o brasileiro consegue comprar com X horas de trabalho é menor do que o do trabalhador americano. Isso vai refletir no câmbio daqui a pouco. Segundo, caiu um pouquinho o dólar porque o governo recuou naquele intento de sair monitorando o Pix. Então, isso é temporário também. O governo só está esperando o timing político certo para quebrar o sigilo bancário de todos os brasileiros sem mandado de segurança. Coisa de nazista, né? Então, é o que o Luan falou. Aproveita para comprar uns dólarzinhos aí, que daqui a pouco esse negócio vai subir de novo. Vai explodir. E eu fiz hoje um câmbio. Pra você ver como que nossa moeda é tão desvalorizada, acho que eu fiz R$ 20.000, deu $3.300. Aí você olha, $3.000 não é nada, né? Mas é 20 pau aqui no Brasil. Aí você pega e fala assim, meu, mas imagina depois de um ano, depois de um tempo olhando, o dólar estando 7, estando 8, porque se você for olhar
pra trás, ele é um cavalo que nunca perde, né? Ou você quer apostar naquele cavalo que sempre ganha ali, ou no cavalo que perde, né, Cogos? Não dá. E em finanças não tem o azarão. Muito difícil você ter um azarão nas finanças. Eu gosto dos trends de longo prazo. Porque, claro, você pode ter um ganho muito grande com ativo de alto risco. Mas é o que eu falo, né? Na sociedade você tem que ter divisão de trabalho. Se o cara quer apostar num azarão nas finanças, para ter um ganho enorme de curto prazo com alto risco, ele tem que ser um cara que estuda profundamente aquele mercado. Se você é um cara que tem outra profissão, se é um médico, um empresário, um engenheiro, que é simplesmente investir o seu dinheiro, proteger o seu valor, eu não recomendo muito essa altíssima propensão ao risco. Eu recomendo que você tenha uma carteira diversificada, mas que você tenha algum hedge, alguma garantia de que você não vai perder o seu patrimônio e que você vai pensar a longo prazo. O ideal é que você tenha fontes de renda o suficiente para não precisar de liquidez no curto prazo. Sim. E que você, com isso, consiga ter uma rentabilidade de longo prazo, mesmo que tenha uma volatilidade de curto prazo com um risco calculado, né? Então, eu recomendo aqueles ativos que têm uma tendência de subida natural. O ouro, as commodities, sempre vão ser valorizadas. Enquanto os bancos centrais existirem, sempre o valor da moeda vai deteriorar em relação às commodities reais. Então, trigo sempre será trigo. Ouro sempre será ouro. E claro que os preços flutuam porque existem. Os preços são subjetivos, né? O valor é subjetivo. Existe flutuação na oferta e demanda por X motivos, mas uma coisa que você pode ter certeza é que o ouro sempre vai ser feito de ouro. E o trigo sempre vai ter material genético de trigo. Mas a moeda não. A moeda é constantemente deteriorada pelas práticas inflacionistas dos bancos centrais. Eles ligam a máquina de imprimir e vai que vai, né? Ó, a galera tá acompanhando a gente. Estamos com 340 pessoas ao vivo aqui. Obrigado pela sua audiência. Deixa seu like, se inscreve no canal. E já vou vir com uma pergunta polêmica, hein? Falaram assim, nossa, o Trump, ele começou já de uma maneira terrível o governo dele. Não, não é Ele, assim. ele libertou o Ross Ulbricht. O que é? Eu acho que você fez até um Mas vídeo, essa foi a né? melhor coisa que ele fez. E foi a melhor coisa que ele fez. Isso daí é a mídia falando, É de né? todas. Conta quem é esse cara aí, porque ele foi preso. Eu acho que eu já contei a história do Bolsonaro, né? Que eu encontrei o Bolsonaro numa CPEC lá, em Balneário Camboriú. E alguém perguntou pro Bolsonaro qual era a medida mais urgente a ser tomada no Brasil. E eu achei que ele ia falar reforma política, reforma judiciária, tá ok? Hum. Ou mesmo alguma coisa ainda mais urgente mesmo, como armar a população. Pra mim, a medida política mais importante de todas. Mas ele falou uma coisa que me surpreendeu positivamente. Ele falou, a coisa mais importante a ser feita, tá ok, é soltar os presos do 8 de janeiro. Eu falei, é isso? Pra que serve todas as medidas políticas macroeconômicas se não é pro bem das pessoas concretas? Se existem pessoas injustamente presas e você acha que tá tudo certo, pode pegar todos os ismos que você acredita e limpar a bunda com eles. Pode pegar todos os livros que você já leu na vida e limpar a bunda com eles. Se você acha que tá tudo bem com senhoras de 70 anos presas sem ver a família porque escreveram alguma coisa com batom num monumento em Brasília, vocês perderam a noção da realidade. A primeira coisa é soltar essas pessoas inocentes que estão presas, presos políticos que foram vítimas de uma ditadura judiciária dantesca que se instalou no Brasil, vítimas de generais sem vergonhas como G. Dias, que não honram a farda que vestiram, deviam ter a farda arrancada com desonra. Então essa é a primeira coisa a ser feita. E aí, claro, qual é a política mais importante que o Trump vai fazer? É alguma coisa na economia? É alguma coisa nos costumes? Não, a coisa mais importante que o Trump fez até agora foi soltar as pessoas que estavam injustamente presas. Se eu sou tão a favor de prender bandido, com muito mais razão eu defendo soltar os inocentes. E o Ross Ulbricht é um inocente. É porque ele fez... Conta a história dele, o Cogos. Ele criou um site. Como foi a história dele? O Ross Ulbricht, ele tinha 26 anos, ele era um físico que entendia muito de computador, era um cara com alto conhecimento de TI, e ele também era um libertário que estudava a escola austríaca, estudava Mises, Rothbard, e ele defendia o livre comércio. E aí ele percebeu que quando o governo regula o comércio, as pessoas perdem qualidade de vida, porque elas não conseguem mais fazer trocas voluntárias de benefício mútuo, porque o governo impede. Tem um economista chamado Turgot,
que ele falava: os ramos do comércio têm que ser livres. Porque esse é o único jeito das pessoas alocarem os bens com racionalidade. Se o governo proíbe o comércio, a compra e venda, ele está destruindo toda a racionalidade da operação econômica humana. O livre comércio, para mim, ele é quase sagrado. Tanto que os escolásticos medievais, eles falavam que a prostituta não pecava por vender, por cobrar pelo sexo. O pecado da prostituta era fazer sexo fora do casamento. Mas cobrar não tinha nada a ver. Para você ver o quanto eles valorizavam o comércio. Então chega o governo e proíbe o comércio do que uma pessoa quer comprar e vender, ele está infringindo uma dignidade, uma privacidade, uma intimidade das pessoas de um jeito intolerável. Então o Ross Ulbricht criou um site chamado Silk Road, Rota da Seda, que remetia à antiga Rota da Seda chinesa, por onde o Oriente comercializava com o Ocidente. E ali as pessoas podiam vender as coisas que o governo não permitia que elas vendessem. Armas de fogo, por exemplo. Que para mim era o comércio mais nobre que tinha. A hora que um governo tira o seu direito de se defender, ele está, por definição, se declarando seu inimigo. Imagina que eu e você estamos numa trincheira contra um inimigo comum. Ué, se eu tirar a tua arma, então nós não somos aliados, eu sou um espião inimigo lá dentro. Um governo que tira a arma da população, ele não é um aliado da população, ele não tá lá para defender a população, ele é um inimigo declarado do povo. Quem quiser tirar a tua arma é teu inimigo por definição. Então nessa hora é a hora que você precisa ter mais arma, não menos arma. Então o comércio de arma de fogo no Silk Road, para mim, é tão nobre que já justificava todo o resto. Aí que mais? O Ross Ulbricht permitia a venda, na verdade, de material de hackerismo. Ah, hackerismo não pode. Quem falou? O material de hackerismo é uma faca, é uma arma. Você pode usar ela para cometer um crime ou para se defender. O hacker pode defender as pessoas, pode ser um hacker especializado em defesa cibernética, não pode? Ou ele pode usar a habilidade dele de hacker para hackear organizações malignas, para hackear o Banco Central, para hackear a Irmandade Muçulmana, para hackear uma organização de pessoas da laia do PDD ali, né? Sim. Então, o material de hacker, ele é moralmente neutro, depende do que você faz com ele. Então, é um comércio que tem que ser permitido também. Agora eu vou falar o mais polêmico de todos. O Ross Ulbricht permitiu o comércio de drogas no Silk Road. Aí foi que... O que Aristóteles falava? A quem quer não se lhe faz injustiça. Eu sou católico, eu sou contra usar drogas, eu sou moralmente contra as drogas, eu quero combater as drogas. Só que a guerra contra as drogas não é a forma de combater. A guerra contra as drogas é a forma de criar monopólios, cartéis perigosíssimos. Hoje uma amiga minha postou no Facebook uma foto da Amy Winehouse bonita e depois de usar droga, destruída. Sim. Aí alguém que vesse, como é que pode alguém ver essa imagem e ser a favor do livre comércio de drogas? Aí eu postei a foto de uma menininha de 5 anos que tomou um tiro numa troca de tiro entre traficantes e morreu. O que a menininha tinha a ver com isso? Nada. Aí eu postei a foto da menininha de 5 anos, morta, que morreu, né? Falei, bom, alguém que vê essa notícia e continua defendendo essa guerra contra as drogas, como é que pode? Porque o usuário de droga, ele morre se ele quiser, num ambiente livre. Mas num ambiente proibido, morre o usuário de droga que tá devendo pro traficante. Morre o policial que vai trocar tiro com o traficante. Morre a menininha que toma bala perdida do traficante. Então essa guerra tem que acabar. É uma guerra que não dá pra ser vencida. E aí o Silk Road representava o quê? A quebra desses monopólios. Se a pessoa compra lá do Silk Road, ela não tá comprando de vagabundo, de PCC, de Comando Vermelho, ou de narcocartéis até piores que o Comando Vermelho, como a CIA. Aí eu acho que o Ross Ulbricht, a minha teoria é que o Ross Ulbricht foi preso por causa da CIA. Porque a CIA é a maior narcotraficante do mundo. Sério? E o Ross Ulbricht era concorrente. O que acontece com você se você for vender pó numa área de PCC? Ixi, só sai pro saco, né? Foi o que o Ross Ulbricht fez. Ele foi vender pó numa área de PCC. O PCC é a CIA. Caramba. É por isso que ele foi preso. Não é nem por causa das armas, é por causa da droga mesmo. E uma coisa que eu discordo do Ross Ulbricht, ele vendia, ou melhor, ele permitia que vendesse porque ele só oferecia a plataforma, né? Quem vendia era os cadastrados Ele lá. tinha um OLX lá, né? Um mercado livre da Deep Web. Ele permitia a venda de passaportes roubados. A ideia do Ross Ulbricht é que fronteiras nacionais são artificiais, então a pessoa deveria ter direito de pegar um passaporte roubado para entrar no país. Isso eu sou contra. Eu sou um ferrenho defensor das fronteiras. Por quê? Porque num mundo sem Estado, você não teria abolição das fronteiras. Você teria mais fronteiras do que tem hoje. Seria uma fronteira controlada com o rigor dos condomínios privados hoje. Só que com muito mais autonomia para discriminar quem entra e quem não entra.
A sociedade, como diz o Hans Hoppe, né, de leis privadas, ela seria muito mais exclusiva, vigiada e cheia de fronteiras. Então, já que existem os estados nacionais, pelo menos eles façam o serviço que o mercado faria de uma maneira meio porca, mas façam. Ignorar as fronteiras nacionais é forçar a convivência com pessoas indesejadas. Que é o que está acontecendo com a Europa. As mulheres europeias são obrigadas a conviver com pessoas de uma seita que acha normal estuprar mulher. Tudo porque a Europa não fez o único serviço que ela devia fazer, que era vigiar as fronteiras. Então nessa eu discordo do Ross Ulbricht. Mas enfim, no frigir dos ovos, eu acredito que o Silk Road era muito mais positivo do que negativo. E que o Ross Ulbricht, ele estava apenas disponibilizando uma plataforma de compra e venda. Se alguém devia ser punido ali, era o cara que vendia o passaporte roubado, não o Ross Ulbricht. Então o Ross Ulbricht, apesar de eu não concordar com tudo dele, eu considero ele um herói da liberdade. Só o fato dele vender arma de fogo clandestina já o torna um herói da liberdade. Todo o resto nós vemos depois, como dizia o pessoal lá, né? E aí, infelizmente, ele foi preso. E aí você pensa, né? O cara de 26 anos que estava simplesmente empreendendo na internet, pega a prisão perpétua. Pelo amor de Deus. Assassino, latrocida, estuprador não pega a prisão perpétua? Porque é exatamente aquela coisa. O que acontecia com os criminosos na União Soviética? Depende. Se o crime dele fosse contra um cidadão, não acontecia muita coisa. Se fosse contra o regime stalinista, acontecia. E aí, o que o Ross Ulbricht fez foi desafiar o poder central dos grandes monopólios, dos grandes cartéis. É por isso que ele foi punido de forma tão dura. E aí você vê o contraste que existe entre o Biden, que quis manter o Ross Ulbricht preso, mas quis perdoar um genocida, assassino, vagabundo, filho da puta, que é o Anthony Fauci. Como é que pode uma coisa dessa? O Anthony Fauci é um dos maiores genocidas do mundo. Ele foi o cientista criador da crise sanitária? Da crise sanitária, de todo o protocolo de manter as pessoas presas dentro de casa, de servir de cobaia para as Big Pharma, de não poder usar os remédios que funcionavam, cujo nome eu não vou falar por motivos de não queremos censura, né? Então imagina, né? O Biden quis perdoar um genocida, que é o Fauci, e quis manter preso um empreendedor como é o Ross Ulbricht. Agora que entrou o Trump, a coisa melhorou. Então, o Trump uma coisa boa também, que foi soltar o pessoal lá do 6 de janeiro de 2021, né? O pessoal que entrou no Capitólio. Sim. Que são inocentes também. Já foi a primeira medida dele, né? Uma das primeiras medidas. O máximo que bandidos, os democratas querem soltar. E o engraçado é que esse povo aí da esquerda, eles colocam que sem anistia, né? Eu até coloquei lá no Twitter, falei, meu, absurdo. Que ódio desses caras. Não, sem anistia eles vão ficar presos pro resto da vida. Falei, meu, você tem... que mundo você vive? Eles são maus, eles são pessoas eles ruins, são ruins, eles são filhos de uma puta. Porque, vamos lá, esses mesmos esquerdopatas, Chico Buarque, a desgraça toda, eles defendiam os movimentos de esquerda na época do regime militar. Eu tenho mil críticas ao regime militar. Agora, os movimentos de guerrilha armada de esquerda, lá, o que eles faziam no regime militar? Eles explodiam bomba em quartel, mataram um coitado de um jovem de 18 anos lá, o soldado Mário Cosel Filho. Torturaram e mataram um capitão da polícia militar que tinha se rendido. Sequestraram o embaixador dos Estados Unidos. Assaltaram um banco, mataram segurança de banco. Explodiram um posto de gasolina. Atacaram rádios. Mataram jornalista. Enfim, todos esses caras de esquerda aí, Var Palmares, MR8, eles eram bandidos, terroristas, vagabundos, assassinos da pior espécie. E a esquerda quer anistia pra eles. Agora, a moça que escreveu com batom ali tem que ser presa pra sempre. A velhinha que tava com a bandeira do Brasil tem que ser presa pra sempre. O cara que cagou na mesa do Xandão tem que ser preso pra sempre. O pipoqueiro que tava passeando por lá. O Clezão que tava vendendo gelo e carvão lá em Ceilândia, mataram ele. Quer dizer, a esquerda é a inversão dos valores. A esquerda é o demônio. A esquerda é a punição dos inocentes e a libertação dos maus. É isso que vocês são. Esquerdalhas do inferno. É isso aí, Cogos. Ó, galera tá acompanhando aqui, tem um pessoal que tá acompanhando. Deixa seu like, gente, quem tá acompanhando aqui, se inscreve no canal. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.